Bom, gente, vamos começar então a nossa aula de hoje. É, eu comentei outro dia, né? Eu passei lá o livro para ler. Falei para a gente ler 1º e 2º Samuel, para a gente aprender aí, ver, tirar os princípios de liderança, comparar as lideranças de Saul, de Davi, de Salomão. E hoje o que eu quero que a gente faça é falar sobre o contexto histórico desse tempo. É Absalão, né? Eu falei Salomão, é Absalão. Alô? É tudo filho de Davi. Então, hoje eu quero que a gente fale um pouco sobre o contexto histórico para a gente entender, e nas próximas 2 outras aulas a gente vai comparar, especialmente a vida de Davi e de Saul. O Absalão, assim, a intervenção dele foi curta, né, tal, mas vamos ver, o livro que eu passei fala um pouco também sobre Absalão, não diretamente, mas mais sobre a interação dele com Davi. Então, a gente vai ver um pouco dele, né, ver os princípios de liderança e tentar associar e aplicar isso com o nosso desempenho na igreja, né? Então, vamos falar sobre isso hoje. Algo interessante na história do povo de Israel é que quando eles começaram esse tempo do Reino Unido, foi uma maneira muito interessante. A gente tem essa história, né? Eles estiveram escravos no Egito, foram libertos do Egito aí com Moisés, as pragas do Egito, os 10 mandamentos, o tempo deles vagando pelo deserto, depois Josué, a conquista da terra, e o período dos juízes. O período dos juízes é um período muito triste da história de Israel. A gente vê, né, um período muito turbulento, um período muito sangrento, de muita falta de amor, falta de Deus, apostasia, abandono da fé. E se a gente lê o livro de Juízes, você fica até triste, né? Parece aqueles filmes que voa sangue para todo lado, carniceria, assim, é uma coisa assim. E algo interessante do livro de Juízes é que o livro deixa claro que havia desordem em Israel, que não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem lhe parecia. Esse versículo se repete 2 vezes no livro, é um versículo-chave no livro de Juízes, e fala assim, textualmente: naqueles dias não havia Deus em Israel, não havia rei em Israel, perdão, e cada um fazia o que bem lhe parecia. Então tinha esse tempo de desordem. O livro de Juízes termina da maneira mais sangrenta possível. Né? Tem uma história lá que um levita, ele tinha uma concubina, ele vai numa cidade, e aí ele tem toda uma história lá que eles querem se aproveitar dele, do levita, e eles pegam a concubina dele, abusam, violam a concubina dele, ela morre, ele vai, pega, corta a concubina em 12 pedaços, manda um pedaço para cada uma das tribos de Israel, e todas as tribos se unem numa guerra civil contra a tribo de Benjamim. A tribo é praticamente exterminada. E os da tribo de Benjamim, para não ser exterminada, não ser extinta, eles terminam roubando mulheres, porque ninguém queria dar as mulheres para casar com eles. É uma situação terrível. A gente vê uma degradação moral, uma desordem. E todos os juízes, a gente vê que eles tinham um caráter muito, sei lá, não sei nem como definir, né? Um caráter ruim, um caráter fraco, um caráter mau. Tem vários, né? Por exemplo, Gideão é conhecido, ele venceu só com 300, a falta de fé que tinha Gideão. E ele termina a batalha contra os midianitas e ele traz um efode, ele faz o povo cometer idolatria. Jefté mata a própria filha. Sansão dormia com prostitutas. Então, é toda uma questão do caráter dos juízes, um caráter fraco que exalta o caráter de Deus. Né? Deus é o único herói do livro de Juízes. E o último juiz que nós temos, então, é Samuel. Justamente, o livro começa quando Eli era juiz em Israel. E algo interessante dos juízes também, às vezes a gente lê, dá essa impressão que ia um, morria, depois vinha outro. Alguns não, alguns juízes foram contemporâneos, eles eram como libertadores locais. Né? Ao mesmo tempo, Sansão e Jefté estavam cada um em um lado, eles eram em cada um pela sua tribo, né? Não existia uma unidade entre as tribos. E Samuel foi o primeiro que começou a promover essa unidade.
A gente lê lá no começo do livro, né, como essa história do nascimento milagroso de Samuel, que Ana era estéril. E depois conta que quando ele se tornou juiz, ele fazia uma rota anual. Ele ficava em Gilgal, depois ele ia para Ramá, ele ia para Betel, ele fazia essa rota ainda em diferentes lugares, julgando as tribos de Israel, tentando, de certa maneira, unificar as tribos na adoração a Deus. E diz que Samuel envelheceu e os filhos dele não seguiam os caminhos dele. Os filhos de Samuel eram maus. Então, o povo se reuniu, os anciãos se reuniram. O povo se reuniu, os anciões se reuniram e pediram um rei. A gente vê isso em 1 Samuel, capítulo 7. Perdão, 1 Samuel, capítulo 8. E eu acho essa passagem muito interessante, a transição entre a monarquia e a teocracia, que era o tempo dos juízes, né? Às vezes as pessoas falam que Josué não deixou nenhum líder. Se a gente lê a história, a trajetória, né, depois de Moisés, depois de Josué, quando Moisés era velho, Deus falou para Moisés, né, levanta Josué, ele vai introduzir esse povo na terra prometida, tal. Quando Josué era velho, Deus não falou nada disso para ele. Não falou, Josué, prepara outro líder, Josué, levanta uma pessoa. Não, ele simplesmente morreu em paz. E toda aquela geração que conquistou a terra prometida também morreu em paz, morreram em boa velhice, serviram a Deus, né, agradaram a Deus. Até que toda essa geração morreu e a geração seguinte, que não havia conhecido a guerra, que não tinha conhecido a batalha, se desviou, começaram a fazer sociedades, alianças com os povos da terra, com os cananeus, os ferezeus, os heteus, os jebuseus e tal. E eles se desviaram e entrou o caos que a gente vê no livro de Juízes. E ele vem e fala para as pessoas, né, quando é nesse momento aí que Samuel se reúne com os anciãos, eles falam com ele e falam, Samuel, olha, você já é velho, você já não vai durar muito mais. Em outras palavras, né? Os seus filhos são maus, a gente não gosta de como seus filhos julgam, então a gente quer um rei. Só que o interessante dessa passagem está lá em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 6, ele fala assim, dá-nos um rei para que nos... perdão. Era o versículo 8, não. Versículo 5. E lhe disseram, vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Eles não pediam um rei porque eles queriam alguém que guiasse eles para Deus, alguém que unificasse as tribos. Eles pediram um rei porque todas as demais nações tinham um rei. Isso entristeceu muito Samuel e ele achou isso ruim. Ele foi orar, ele vai lá e fala, nossa, olha Deus, o que eles estão pedindo. E Deus fala para ele, dá um rei para eles e não fica triste, porque eles não rejeitaram você como juiz. Eles me rejeitaram como Deus deles. Que forte isso, né? A gente vê rejeitar o governo de Deus. Deus que tirou eles do Egito, que levou ele com milagres pelo deserto, que ajudou na conquista da terra prometida. E agora eles falam, não, a gente não está afim, não. Sabe, a gente quer um rei, porque todas as nações têm um rei, a gente está afim de ter um rei também. E o primeiro rei que eles escolheram, Saul, ele refletia exatamente como era o coração do povo. Saul, às vezes a gente fala muito mal de Saul também, né? A gente só fala as coisas ruins dele. E sim, ele fez muitas coisas erradas. Mas Saul, ele não teve uma tarefa fácil, né? E a gente vê o propósito do coração de Deus, como ele quer fazer as coisas, né? O livro de Juízes termina com 11 tribos lutando contra Benjamim e praticamente exterminando a tribo de Benjamim. E em Samuel, quando eles pedem um rei, Deus fala, eu vou dar um rei, e escolheu a Saul. De qual tribo era o rei Saul? Benjamim. A tribo de Benjamim. E ele ainda fala, né, da menor das tribos, da menor das casas, da menor das famílias. Todo um coitadinho, né? Ai, pobrezinho de Saul. Só que Saul tinha algo que eles queriam, que era a aparência, né? A Bíblia fala que Saul era grande. Os mais altos do povo chegavam aos seus ombros. Então ele era bem grande, ele era bem alto,
Ele era de bela aparência, forte, vistoso. E eles escolheram a Saul, né? Bom, Deus escolheu a Saul e eles gostaram mais por causa do exterior dele. E a gente vê nos primeiros capítulos de Samuel, ainda antes de aparecer um rei, eles tinham essa luta forte contra os filisteus. Eles tinham dominado a maioria dos povos ao redor, né? Os cananeus, jebuseus, heteus, todos os zeus, eles dominaram, mas os filisteus eles não conseguiram dominar e eram o maior inimigo do povo de Israel durante os tempos desde Eli, Samuel, Davi, Saul e Davi. Os inimigos foram os filisteus. E eles tinham essa luta aí contra os filisteus. E quando Samuel chama a Saul, né, Deus fala, escolhe a Saul, ele vai. E eu acho algo interessante porque diz que Saul ele estava procurando jumentos do pai dele, né? Ele cuidava de jumento. E isso é interessante porque Davi ele cuidava de ovelhas. E se a gente ler a história dos dois, a gente vê que Saul ele viveu a vida dele como um jumento, empacando por aí, não ia, mandava ele ir, ele não ia, dava umas porretadas, igualzinho um jumento. E Davi, ele cuidava de ovelhas e ele reinou e ele serviu a Deus como uma ovelha, dócil, maleável, ensinável. E então é muito interessante a gente comparar isso, né? Mas vamos falar um pouco de Saul. Eu quero compartilhar algumas imagens aqui pra gente. De borracha. Pra gente ver algumas coisas. Deixa eu achar aqui a imagem para compartilhar. Aqui. O mapa ele tá em inglês, mas o importante é o mapa, as cores que eu quero que a gente veja. Olha aqui, a gente vê no mapa, o que está em rosa aqui, né, não é rosa essa cor, como é fúcsia, é o reino de Saul, o Reino Unido. As 12 tribos unidas eram aproximadamente mais ou menos o que está aí em rosa. Então a maioria das tribos estavam aqui, né? Aqui está o Rio Jordão, onde está a setinha passando, e as tribos estavam desse lado, e desse outro lado daqui tinham 2 tribos e meia, que era metade da tribo de Manassés, a tribo de Gade e a tribo de Asser. Estavam do lado de lá do Jordão. Aqui em cinza, né, você vê aqui os filisteus aqui, que estavam na costa. Em amarelo, a gente tem as nações vizinhas, né? Aqui embaixo está Edom, que eram os descendentes de Esaú, né, o filho de Isaac. Moabe e Amon, que eram os descendentes de Ló, o sobrinho de Abraão. Então aqui as 2 nações. E aqui estão Síria, também chamados como arameus. E em verde aqui estão Tiro e Sidom, que eram conhecidos os fenícios. E aqui também em cinza, isso mais, no final a gente vai ver, quase ele não aparece muito na Bíblia, é o reino de Hamate. Por que eu mostro isso para vocês? Aqui nesse rosa são as terras que eram deles, né, que eles conquistaram. Eles eram, sei lá, oficialmente os que possuíam a terra, os que estavam ali, mas existiam outros povos que habitavam no meio deles, né? Não sei se algum dos irmãos aí já leu 2 Samuel, mas é interessante, a gente chega lá em 2 Samuel, nos primeiros capítulos a gente vê que Davi conquista Jerusalém. Você fala, uai, mas como assim? Se Jerusalém está no meio deles e não era de Davi? Não, tinha outros povos que viviam no meio deles. O que aconteceu com Josué? Eles conquistaram a terra prometida e eles destruíram os reis. Eles mataram todos os reis. Mas ficaram ainda alguns povos, alguns sobreviventes no meio deles. E a ordem de Deus era eliminar, expulsar essas pessoas. E eles não fizeram. E terminaram fazendo aliança com esses povos, se casando com eles, adorando os deuses desses povos, o que terminou sendo um problema muito grande. E a gente vê que lá em 2 Samuel, nos primeiros capítulos, fala, né, que Davi subiu para conquistar a cidade de Jerusalém, que era chamada Jebus, a cidade dos Jebuseus.
E era muito difícil porque era uma cidade alta e justamente por isso eles queriam conquistar Jerusalém, porque estava, né, na parte alta de uma montanha, dava uma posição de batalha, muito uma vantagem aos seus inimigos. Então existiam outros povos que viviam aí. E a primeira batalha deles sempre foi contra os filisteus. E Saul, durante toda a sua vida, guerreou contra os filisteus. Davi, quando ele assumiu, quando ele começou a guerrear contra os povos, ele guerreou contra os filisteus também, né? Ele venceu os filisteus. E todos esses reinos amarelos aqui, Davi conquistou e anexou esses reinos, essas terras, ao reino de Israel. Então essas terras elas foram os edomitas, moabitas, amonitas e os sírios foram parte do reino unido de Israel durante o tempo de Davi e Salomão. Eles foram conquistados, né? Eles eram tributários e eles pertenciam politicamente ao reino de Israel. Aqui em verde, os fenícios, né, os de Tiro e de Sidom, eles foram aliados, né? Eles foram também parte do reino de Salomão e eles eram um reino aliado. E os filisteus e Amate, eles eram vassalos, né? Eles não chegaram a ser parte, ser conquistados, mas eles eram vassalos ao reino de Israel. Eles deviam certa submissão, não eram oficialmente parte do Reino Unido, mas eles eram reinos dependentes de outro, dominados pelo reino de Israel. E se a gente olha isso, chegou a ter uma extensão territorial muito grande, né? Para esse tempo, para o século X a.C., aí de 990 até 930 aproximadamente, Israel foi o maior reino, mais poderoso da Terra. E interessante a gente ver, a tarefa de Saul não foi fácil. Quando Saul ele é ungido rei, ele tinha primeiramente a tarefa de unificar as 12 tribos sob a mesma bandeira. Não era fácil, a gente vê em Juízes, eles estavam se matando. Literalmente. Então Saul, ele tinha que unificar essas tribos sob o mesmo, né, a mesma bandeira de Israel, da nação. E ele conseguiu fazer isso, ele unificou as 12 tribos. Outra coisa importante que Saul fez foi eliminar a idolatria de Israel. Ele eliminou, o livro de 1 Samuel fala, todos os ídolos, os idólatras, os feiticeiros, os bruxos, os agoreiros, os videntes. Ele eliminou todos, ele eliminou a idolatria, também não era uma tarefa fácil. E ele conseguiu fazer isso. E a gente vê várias vezes, especialmente nos primeiros capítulos, logo que Saul é escolhido, diz que o Espírito de Deus vinha sobre Saul e se manifestava na vida dele. Isso significa que eram o que nós chamamos de manifestações temporárias. Era o Espírito Santo se manifestando na vida de Saul. Hoje em dia, nós, no Novo Pacto, temos o Espírito Santo permanente conosco, né? Ele habita dentro de nós. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não era permanente, assim, com as pessoas habitando, mas existiam essas manifestações temporárias. Nos profetas, nos reis, nos guerreiros. A gente vê, por exemplo, no livro de Juízes, diz: o Espírito do Senhor veio sobre Sansão e ele teve uma força sobre-humana. Eu, lendo Juízes, eu entendo que Sansão não era forte o tempo todo. Talvez sim, ele era forte, mas essa força sobrenatural que ele tinha vinha nos momentos que o Espírito de Deus vinha e se manifestava sobre Sansão. Diz aí que o Espírito de Deus vinha sobre Saul, e Saul profetizou, e Saul venceu algumas batalhas, Saul falou com os anciãos. O Espírito de Deus vinha sobre Samuel também. Isso era o Espírito Santo se manifestando no Antigo Testamento. Então Saul, ele fez boas coisas. A gente não pode somente falar mal de Saul, né? Ah, nossa, que ele foi ruim, que ele é isso. Ele teve uma tarefa muito difícil. E ele conseguiu cumprir essa tarefa, que era justamente unificar a nação, eliminar a idolatria e começar a vencer as primeiras batalhas contra os filisteus. Mas o problema de Saul, né, é que ele
Apesar de que aparentemente ele era um rei bonito, ele era forte, ele era alto, ele tinha uma inferioridade muito grande no coração dele. E ele era medroso, ele era temeroso. A gente vê que ele foi ungido por Samuel, tal, ele profetizou. E quando se reuniram todos os reis, todos os anciãos, perdão, para coroar Saul, onde estava Saul? Gente, cadê o Saul? Não estou achando ele. Vamos procurar Saul. Eles não acham Saul e de repente vão ver ele estava escondido. Uai, como assim? Eles procurando Saul, cadê Saul? Ele estava escondido. Eles vão, pegam ele, puxam ele pelo pescoço, leva, declaram ele rei. E ele tem muito isso, né? Ele estava vencendo aí algumas batalhas, de repente a batalha ficava difícil. Samuel falou: espera, eu vou chegar e vou sacrificar. Ele desesperava, ele pegava a faca e ele mesmo sacrificava. E falava: não, vai lá e destrói os amalequitas. Ele ia destruir, mas nossa, esse óleo tem esse jumento, esse bom, essas ovelhas tão boas, eu vou pegar para mim. Aí ele pegava e guardava. Então, ele tinha esse problema, né? Essa inferioridade que ele nunca deixou matar. Eu acredito que sim, talvez era sei lá, uma ferida da sua tribo, né? Da tribo de Benjamim, que quase foi destruída. Só que Deus, quando escolheu a Saul, ele queria tratar isso e levantar Saul como um grande rei. Mas Saul nunca se deixou ser tratado, ele nunca venceu realmente essa inferioridade que ele tinha. E ele começou várias vezes, né, errando. Ele fez um voto, né, um voto nécio aqui, vamos fazer jejum para ir para a batalha. E quem tem essa ideia? Desmaiar no campo de batalha, imagina. Aí ele vai e sacrifica, e Jonatas quase morre. E finalmente, quando Deus manda eles lutarem contra os amalequitas, em 1 Samuel 15, e ele vai, vence os amalequitas, mas ele perdoa a vida do rei e traz as melhores ovelhas, os melhores bois e tal. E Samuel vai falar com ele. E ele vai: ai, bendito seja o Senhor que nos deu a vitória. E Samuel fala: e que é esse balido de ovelhas que eu estou escutando? Nossa, perdão, poxa, é que eu trouxe para sacrificar. E aí tem a famosa passagem que muitas vezes as pessoas falam fora de contexto, né? Quando Samuel fala para Saul: obedecer é melhor do que sacrificar. O que significa isso? Significa que você, eu não quero que você se mate, se sacrifique. Não, o que Deus está falando é: você falou que trouxe, né, poupou o melhor para sacrificar, eu não quero esse sacrifício. Eu quero a obediência. Eu gosto mais da obediência do que do sacrifício. Se a gente faz um parênteses aplicar na nossa vida, mais do que o seu sacrifício, do que o seu dinheiro, do que o seu tempo, do que o que você faz na igreja, do que o seu serviço, Deus quer a sua obediência. Se ele colocou você, ele pediu para você dar o seu dinheiro, dar o seu tempo, você servir, você ser professor, você fazer tal coisa, amém. Isso é o que ele quer, obediência. Mas tem gente que fala: não, acho que eu não vou. Eu não quero ser diácono, não, porque dá muito trabalho e eu trabalho muito. Mas eu vou trabalhar, vou fazer hora extra e vou dar mais dízimo para a igreja. Obedecer é melhor do que sacrificar. Isso é o que quer dizer, né? Ele está mais interessado em que você obedeça o que ele tem para você do que o seu dinheiro, o seu trabalho, o seu tempo, o seu serviço. E também a próxima frase que ele fala, também muito usada fora de contexto, né? E aí ele fala: obedecer é melhor do que sacrificar. Peraí, deixa eu achar aqui. Tá no capítulo 15, versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. A gente sempre fala, né? A rebelião é igual a idolatria, a feitiçaria. E usa isso fora de contexto. Tem uma pessoa que eu acho que é rebelde dentro da igreja, e fala: a rebelião é igual a feitiçaria, a desobediência é o mesmo que a idolatria. Por que Samuel fala isso para Saul? Lembre-se, um texto não pode significar aquilo que ele nunca significou. Qual era o grande feito, a grande proeza de Saul?
era ter eliminado a feitiçaria e a idolatria do meio de Israel. Ele eliminou. Mas ele desobedeceu. O que adiantou? E a palavra de Samuel é: você que eliminou os ídolos, você que, eu eliminei a idolatria, eu eliminei a feitiçaria, a rebelião é a mesma coisa, é tão ruim quanto. Não valeu de nada você ter eliminado os bruxos, os idólatras, os feiticeiros, se você é um desobediente, se você é um rebelde. Isso é o que ele quis dizer, né? E no capítulo seguinte nós temos então a unção de Davi. Às vezes a gente fala que Davi era baixinho, né? Vocês acharam isso na Bíblia, falando que Davi era pequeno? Acharam ou não? Não. Eu nunca achei. Se você achar, você me conta onde que tá. Não diz que Davi era pequeno. Agora, diz que Saul era grande, né? A armadura de Saul quedava muito grande em Davi. Bom, logicamente, se ele era o maior do povo, ia ficar muito grande muita gente, né? Não diz que Davi era pequeno, né? Diz que ele foi lá, não era talvez tão chamativo como Saul, mas não fala, e Davi era um anãozinho, Davi era pequenininho, Davi era um chaveirinho. Nunca fala isso. A única coisa que fala é, no capítulo 16, versículo 12, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Falando de Davi, né? Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Não está falando que ele era pequeno, somente diz que ele era ruivo, belos olhos, boa aparência. Então a gente assume as coisas, né? Lógico, do lado de Saul e do lado do gigante, ele era pequeno. Mas não quer dizer que ele era pequenininho, o menor do povo. Nunca a Bíblia fala isso. E ele foi ungido, e logo no capítulo seguinte, dá a entender que passou talvez algum tempo, né? Não foi imediatamente, não é assim. Davi foi ungido num dia, hoje, amanhã, ele matou o gigante. Não, passou algum tempo, a gente não sabe quanto tempo. E teve o problema aí de Golias, o gigante que estava aí se burlando, falando mal, rindo, né, do povo de Israel. E Davi escuta e aceita o desafio. Outra coisa que a gente pensa, né? Como morreu Golias? Golias não morreu da pedrada. A pedrada só jogou ele no chão e aturdiu. Depois que ele estava no chão, Davi pegou a espada e Cortou a cabeça. cortou a cabeça. Então ele não morreu de pedrada, ele morreu de cabeça cortada. E depois disso, Davi é levado ao palácio. Eu até imagino, às vezes, Davi, né, ele pensando, nossa, olha, a promessa de Deus está se cumprindo, eu matei o gigante, eu fui honrado, agora eu estou no palácio. Ele chega a se casar com a filha de Saul, ele, olha, as coisas estão se encaminhando para a vontade de Deus, que um dia eu vou ser rei. Só que não, né? Acontece que Saul já estava tão perturbado e aí apareceu na história um espírito maligno. Eu não acho estranho, eu achava muito estranho quando eu lia isso. Eles falam, o espírito maligno da parte de Deus vinha e atormentava Saul. Eu falava, gente, mas Deus está mandando demônio atormentar Saul? Como assim Deus manda um demônio manda atormentar? Deus não se relaciona com os demônios. O que eu entendo, a minha interpretação desse texto é, eu tenho que entender que ele foi escrito pelo povo de Israel, pelo povo judeu. Os israelitas, eles têm uma cosmovisão. Faz pouco tempo eu falei com uma mulher aqui no Chile, ela é judia, e ela falou, eu penso assim também. Qual é o pensamento dos judeus? As coisas boas e as coisas más, tudo vem do Senhor. Tudo é vontade de Deus. Às vezes a gente pensa, né? Aconteceu, eu orei, veio uma resposta de oração, amém. Deus mandou. Tribulação, sofrimento, diabo que mandou. O judeu, ele não pensa assim. O israelita, né? Ele pensa que as coisas boas e as coisas más, ambas vêm de Deus. E mesmo, isso não quer dizer que foi Deus que mandou, que foi vontade de Deus que acontecesse, entendeu? Mas se Deus permitiu, é a vontade de Deus. Dou um exemplo para vocês. Jó, quando ele perdeu tudo,
né? O diabo tocou na família dele, perdeu todos os animais, perdeu a casa, perdeu os filhos. O que ele fala? Deus deu, Deus levou. Seja engrandecido o seu nome. Foi Deus que levou as coisas de Jó? Não foi. Mas ele tem essa ideia, essa mentalidade, né? Deus deu, Deus levou. Então, era Deus, eu acredito assim, era Deus que mandava o espírito. Deus ia lá no inferno e falava: demônio de tormento, vá e atormente Saul, porque eu não gosto dele. Não, mas Saul, nas mesmas, né, desespero que ele tinha por fazer as coisas, por não ser rejeitado, por ter sucesso, ele abriu portas na vida dele. E ele terminou sendo atormentado pelo inimigo e Deus permitiu isso. E também a gente vê que eles pediam a Davi. Davi tocava música diante dele e ele se acalmava. Davi, ele fazia exorcismo musical. Expulsava demônio cantando. E tem a história também muito conhecida, né, que Davi chega lá no palácio, eles vêm de uma batalha, né, isso está aí no capítulo 18. Eles chegam de uma batalha e as mulheres começam a cantar: Saul matou os milhares e Davi dezenas de milhares. Em vez de ele ficar feliz com isso, com essa situação, a inferioridade dele foi atacada. É como se enfiasse o dedo na ferida dele, né? E torcesse, assim, jogou limão na ferida dele, pimenta, coçou até. Foi golpe baixo. E daí esse dia ele decide matar Davi. Ele começa a jogar lanças, fazer planos para matar Davi. E Davi tem que fugir. E dizem os historiadores, os teólogos, a gente lendo, fazendo uma cronologia aqui de Samuel, que esse tempo de perseguição de Davi a Saul durou aproximadamente 10 anos. Você consegue imaginar isso? Ele 10 anos teve que viver fugindo, perseguindo, escondido em cavernas, vivendo no meio dos filisteus. Tiraram a mulher dele, levaram para o outro. Isso é no período geral, né? Desde que Davi foi ungido até o período de que ele foi coroado rei, foi aproximadamente 10 anos. Então talvez a perseguição foi um pouco menos, 8 anos, 7 anos, não sei. Mas é interessante que quando ele foi ungido, as coisas não começaram a melhorar para ele, as coisas começaram a piorar. E os 10 próximos anos foram um inferno na vida de Davi. E esses últimos anos da vida de Saul foram realmente uma loucura. A gente vê que ele já estava louco, ele estava obstinado em gastar todos os recursos do reino para encontrar Davi, para capturar Davi, para fazer todo o errado, tudo que era mal. E as pessoas que estavam... Davi foi embora sozinho, ele não fez uma divisão, né? Eu vou dividir o reino, quem está contra Saul, a meu favor, venha comigo, vamos. Não, ele saiu sozinho do reino, fugiu sozinho. E as pessoas, com o tempo, que começaram a se ficarem satisfeitas com o rei Saul, com o seu governo, com as coisas que ele fazia, começaram a se juntar a Davi. Ele começou com seu exército, que estava formado de bêbados, endividados, rejeitados da sociedade. Mas olha o que é a presença de Deus na vida de uma pessoa. Davi, nesses anos, como é quando Deus ele se dispõe a fazer alguma coisa, que é o sofrimento, né? Como uma ferramenta na mão do Senhor. Essa caverna de Adulão, que tinha tudo que não presta, né? Onde estava Davi, estavam os endividados, os beberrões, os rejeitados, os que não prestavam, que seguiam a Davi. A presença de Deus através de Davi, o propósito dele, transformou esse bando de tralha nos valentes de Davi. Nos guerreiros mais valentes da história de Israel. Você já pensou nisso? E quem eram essas pessoas? Eram gente que não prestava.
era lixo. Gente desprezada. E o que eles passaram nesses 10 anos? Eles fugiram, estiveram no deserto, estiveram vivendo, comendo o que sei por aí. Presenciaram os salmos mais belos de Davi, a presença de Deus, comunhão com Deus, louvor, adoração. Isso transformou essas pessoas em guerreiros valentes, incluindo Davi. O quebrantamento, o sofrimento foi uma ferramenta nas mãos de Deus, para preparar e que Davi chegasse a ser conhecido como o homem conforme o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Finalmente, Saul termina. A gente vê, né, os últimos dias dele. Terrível. Ele termina indo consultar uma vidente que ele mesmo tinha expulsado. Tanto era o desespero dele. E o filho dele morre, toda a família dele. E ele termina se suicidando. Nós começamos 2 Samuel justamente com o anúncio da morte de Saul e de Jonatas. Davi é coroado rei, mas somente na tribo de Judá. As outras tribos ainda estavam leais à casa de Saul, e um dos filhos de Saul, chamado Isbosete, é coroado rei. Então Davi ficou reinando sobre a tribo de Judá em Hebrom, na tribo de Judá, e Isbosete reinando da cidade de Gaba, as demais tribos. E finalmente, numa batalha, Isbosete morre também não pelas mãos de Davi, e Davi é coroado rei sobre todas as tribos. E a gente vê também nos primeiros capítulos de 2 Samuel que ele conquista a cidade de Jerusalém, e ele vai e muda a capital do reino para a cidade de Jerusalém. Ele conquista, né? A cidade se chamava Jebus, ele coloca Jerusalém, e a Jerusalém se torna a capital do império. Quero mostrar outra imagem aqui. Só se colocar silencioso. Das vitórias de Davi. Aqui nós temos o mapa, né? Aqui rosinha no meio era o reino original de Saul. Essa aqui em roxo maior foram as conquistas de Davi. E em laranja, os que anexou Salomão. Então o reino chegou a ser realmente muito grande, muito maior do que ele era originalmente. E aqui estão as batalhas de Davi, que o livro fala que ele ganhou, né? Ele venceu aos filisteus. Os filisteus tinham 5 cidades principais, que era Gade, Ecrom, Asdod, Gaza e Ascalon. E ele derrotou os filisteus nessas cidades. Ele venceu os moabitas. Ele venceu os sírios, os edomitas e os amonitas. E aqui em cima também Ramate. Todas as batalhas que Davi venceu. E ele expandiu enormemente o reino. Né? Na verdade, o que Davi fez foi vencer todas as batalhas e não deixou nenhuma para Salomão. Salomão significa pacífico. E realmente o seu reino foi pacífico. A gente lê em Reis que o reino de Salomão teve paz por todos os lados. Ele não teve batalhas, ele não teve guerras, ele construiu o templo, ele construiu palácios, ele teve sabedoria, ele não teve nenhuma batalha. E Davi foi um homem de muitas batalhas. Mas uma batalha que Davi perdeu foi a batalha da sua casa, foi a batalha da sua família. Apesar dele ser conhecido, né, como homem
segundo o coração de Deus, ele teve muitos erros também, muitas coisas, né? E principalmente na sua família, como pai. Davi teve muitas mulheres, nunca tanto como Salomão, né? Vamos ver aqui uma imagem sobre a árvore genealógica da família de Davi. Esse está em inglês, mas aí eu vou explicando para vocês, dá para a gente entender. Foi a única imagem que eu achei. Aqui nós temos Jessé e Naash, que era a mãe de Davi. E todos os irmãos de Davi: Eliabe, Abinadab, Simeá, Natanael, Ozem, Radai, Zeruá e Abigail. E a gente vê aqui todas as mulheres que Davi teve. Olha quantas mulheres ele teve. A primeira foi Mical, a esposa de Saul, que ela não teve filhos. Eu já escutei muita pessoa falando também que ela não teve filhos porque ela riu, ela falou, ficou com vergonha de Davi quando a arca entrou em Jerusalém e Davi estava dançando. Ela, como você se via desprezível dançando na frente das pessoas, como um castigo. A Bíblia nunca fala que foi um castigo, é um comentário ao lado, né? Fala que Mical criticou Davi e tal, e Mical nunca teve filhos. Mas nunca diz que foi por causa disso. Simplesmente é um comentário. E eu acredito que o fato de Mical não ter filhos também era propósito de Deus para que não houvesse descendente de Saul no trono, né? Ele falou que ele rejeitou a casa de Saul. Então exterminou a casa de Saul e não houve nenhum descendente de Saul no trono. Se Mical tivesse filhos, a descendência de Saul continuaria reinando. Então Mical foi a sua primeira esposa. Depois, Abigail, quando ele fugia de Saul, ele encontrou aí um homem que teve um problema com ele e tal. E esse homem morreu e Davi vai e pega a mulher dele. E aqui menciona um filho que ele teve com Abigail. Ele pode ter tido mais, mas é alguns que menciona, que chamava Quileabe. Outra mulher que se chamava Ainoam. Essa ele teve Aminon. Essas duas foram as primeiras que mencionam com quem ele teve filhos na cidade de Hebron. Depois, Maaca, que foi a mãe de Absalão e de Tamar. Outros filhos de Davi, um filho e uma filha. Abitai. Agite, que foi a mãe de Adonias. Eglá, que foi a mãe de Itreã. E 10 concubinas, pelo menos. Né? O nome delas era Ibar, Elisua, Eupalete, Eliadá, Abishai, Nogá, Jafia, Nefeg, Jerimote, Azael e Joabe. Filhos que ele teve com essas concubinas. Então, olha só quantas mulheres Davi tem. E sem contar, né, Batseba, que foi a mulher de Urias, com quem ele teve um filho, né, que morreu, que a gente não sabe o nome dele. E teve outro filho chamado Natã, Samua e Soabe. Agora, o que aconteceu na família de Davi? Um problemaço. O filho mais velho de Davi, quem era? Era este, que se chamava Aminon. Ele era quem ia, né, supostamente, ia suceder Davi no trono depois da sua morte. O que aconteceu com Aminon, a gente lê lá em 2 Samuel. Aminon violou a Tamar, sua irmã. E Davi, o que ele fez? Nada. Absolutamente nada. Absalão, que era irmão de mesma mãe de Tamar, fica muito ressentido com isso, não fala nada. Passa um tempo e Absalão mata a Aminon, o seu irmão. O que Davi faz com Absalão? Nada. Absalão continua lá, continua tramando. Absalão faz uma rebelião, uma revolta contra Davi, toma o reino de Davi. Absalão ele vai e toma as concubinas de Davi. E finalmente eles terminam essa revolta, Davi toma o trono de volta, Absalão é morto. E Deus diz que quem vai reinar no lugar de Davi vai ser Salomão. Ele escolheu, falou através do profeta Natã. O que acontece?
Salomão foi o primeiro filho de Batseba, depois teve os demais. Quando Davi morre, antes de Davi morrer, ele era bem velho, a gente vê isso no primeiro capítulo de Reis. O Davi era bem velho. Esse daqui, Adonias, filho de Agite, faz uma conspiração, um complô para usurpar o trono e que ele fosse declarado rei no lugar de Salomão. E o profeta Natan e Batseba vão falar com Davi, ele já estava na cama, ele já estava muito velho e tal. Eles vão falar com Davi, né? Davi coroa Salomão, tal, termina a conspiração de Adonias e finalmente Salomão mata a Adonias. Manda matar Adonias porque ele continua tentando conspirar contra o trono. Então olha o rolo da família de Davi, né? E outra coisa que nós vemos, Salomão foi o rei, depois foi seguindo, né, a linhagem de reis. Agora, esse que menciona aqui, Natan, se a gente lê a genealogia de Jesus que sai em Mateus, ela segue a genealogia de Salomão. De Salomão em diante. Se a gente lê em Mateus capítulo 1, se a gente lê a genealogia de Jesus que sai em Lucas capítulo 3, Lucas segue a genealogia de Natan, um dos filhos de Davi chamado Natan. As duas genealogias chegam em Jesus. Como isso é possível? A maioria dos comentaristas acredita que Mateus segue a genealogia de José e Lucas segue a genealogia de Maria. Por isso nós temos duas genealogias diferentes. E em ambas linhagens, ele é descendente de Davi. Salomão. A situação também de Davi, se a gente vai na próxima semana, quero a gente falar um pouco sobre isso, né? Uma outra coisa, situação interessante de 1º e 2º Samuel, é a gente vê o ministério profético. O ministério profético, ele foi estabelecido por Samuel. A maioria dos teólogos acredita que Samuel, quando ele foi levantado profeta e juiz, quando ele fazia esse percurso, essa rota que ele fazia ali no reino, né? Ele saía de Gilgal, ia para Ramá, depois ia para Betel, ele fazia esse percurso. Ele estabeleceu na cidade de Betel e em Gilgal escolas de profetas. Ele fez algum lugar para que as pessoas que tinham um chamado profético pudessem ser treinados, ser capacitados nesse ministério. Então ele estabeleceu essas escolas de profetas. E o ministério profético se consolidou. Existiam profetas antes de Samuel? Sim, existiam. A gente fala que Moisés era profeta, Abraão também é chamado de profeta. A irmã de Moisés, Miriam, também era chamada de profetisa. No livro de Juízes a gente vê Débora, uma mulher também que era uma profetisa. Mas o ministério profético consolidado como figura, a figura do profeta em Israel, foi consolidada por causa de Samuel, quando ele estabeleceu as escolas de profetas. E aí a gente vê que muitos foram treinados e foram capacitados. Aí a gente vê várias vezes, o livro menciona a companhia dos profetas. Eram pessoas que vinham e estudavam nessas escolas de profetas. E é muito importante a voz profética, tanto nos livros de Samuel quanto nos livros de Reis. Ambos os livros foram escritos desde uma perspectiva profética. Os seus autores provavelmente foram profetas. E a mensagem deles é muito chave para o que acontece com a nação e com os reis. Nós temos, por exemplo, o profeta Samuel, que é o primeiro grande profeta que aparece no livro. Depois aparece o profeta Natan. Outro profeta é o profeta Gade e o profeta Aías. Esses aparecem nos livros de 1º e 2º Samuel, como grandes homens que influenciaram a decisão dos reis, que comunicavam a vontade de Deus e para onde o reino deveria mover-se. E no livro de Reis a gente continua vendo isso, né? Através do profeta Aías, através de Elias, através de Eliseu, através de Isaías, através de Jeremias. A voz profética foi muito importante para orientar e para guiar os reis. E isso é algo que a gente precisa saber.
Todos os profetas que nós temos na nossa Bíblia profetizaram durante o período dos reis. Ler Samuel e Reis é ler o contexto histórico de cada um dos profetas. E somente 3 profetas, 4, profetizaram depois do exílio. Perdão, 3 profetas depois que eles voltaram do exílio, que foi Ageu, Zacarias e Malaquias. E 3 profetas durante o exílio, que foi Ezequiel, Daniel e Obadias. Todos os demais profetas foram durante o período dos reis. E sempre que a gente lê um livro profético, ele fala durante o reinado de tal rei, durante tal rei e tal. Sempre eles explicam o período histórico em que eles estavam. O Reino Unido de Saul e de Davi foi um período, então, de intensas guerras, batalhas contra os povos vizinhos, e quando o Reino de Israel se estabeleceu como uma grande nação. E o Reino Unido de Salomão foi um reino de paz e de riqueza. E algo interessante é que a idolatria que foi eliminada por Saul foi trazida de volta por quem? Por Salomão, justamente. Para agradar as 700 mulheres e 300 concubinas, trouxe os deuses delas de volta para Israel. E isso desagradou a Deus, e Deus mandou um profeta dizer que o reino seria dividido. Bom, isso é um pouco do contexto histórico, então, do período do Reino Unido. Isso é bastante importante para a gente poder entender. Durante essa semana, peço que os irmãos continuem lendo o livro Perfil de 3 Reis e os livros de 1º e 2º Samuel, para que na próxima aula nós possamos já ver alguns princípios de liderança e comparar, né, os estilos de liderança de Davi, de Saul e de Absalão. Alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? O Márcio voltou. Não, eu desligo a câmera porque vocês, com câmera ligada, sempre volta, fala, dá barulho. Acho que era melhor a gente deixar só o Túlio com a câmera ligada e o som. Não, mas você pode deixar a câmera ligada e o microfone desligado. Pode deixar também. Mas eu não gosto de ver muito filho aí com essa camiseta, andando de um lado para o outro. Subiu, andou, não sei o que fez aí, uma barulheira danada. Mas é bom a gente ver a câmera das pessoas também para ver se está dormindo, né? Ou se não está dormindo, se eu preciso falar mais alto, mais baixo, senão fica... Foi xixi, viu, Márcio? Hein? Foi xixi. Foi. É remédio para pressão, né? É difícil. Tá aliviando a bexiga. Pressão na bexiga. Mas é isso então. Qualquer pergunta que vocês tiverem, podem me mandar pelo WhatsApp. Vamos continuar com a leitura do livro e de 1º e 2º Samuel. E na próxima aula a gente já faz algo mais prático, vendo os princípios de liderança para trazer para a nossa vida. Ok? Vamos orar para terminar? Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela sua palavra. Nós pedimos que o Senhor nos ensine, à medida que nós avançamos, à medida que nós lemos o livro, que nós lemos 1º e 2º Samuel. Vai falando ao nosso coração, trabalhando nas nossas vidas, nos desafiando a ser mais, a ser melhores, a fazer coisas novas, Senhor. No nome de Jesus eu te peço. Nos fortalece, nos fala e nos ensina. Muito obrigado, Senhor. Amém. 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 E boa noite. Amém. Boa noite.